Já chuta um placar pra esse jogo aqui? Rapaz, o Barcelona fez... Eu narrei o jogo na terça, né? O jogo da Champions. E Barcelona e Napoli. O melhor jogo do Barcelona na temporada. Melhor jogo na temporada em atuação, performance individual coletiva, ambiente do estádio. Que o Barcelona não tá jogando na casa dele esse ano. Então é um estádio, uma outra localização, um ambiente mais frio, mais distante do campo e tal. E eles estavam sofrendo para bater 40 mil no estádio. Nós tivemos 50 mil pessoas terça-feira. Assim, eu acho que foi um jogo de uma virada de chave. Mas o Atlético tá num momento goleador como nunca esteve com o Simeone, né? Eu acho que tem tudo para ser jogo para muitos gols, assim, um empate de 2-2, 3-3, algo do tipo, assim. Vou arriscar placar não, de vitória não. Chuta empatezinho. aí, chuta um placar. Cara, ó, vou falar pra você, agora que o nosso querido Jorge Igor falou, eu vou ir de... muitos gols, eu vou com ele, hein? 3-2 pro Atlético. 3-2 pro Atlético? Eu acho que vai ser um 1-1 feio demais. 1-1 feio? Eu acho que vai ser um 1-1 cara feio pessimista, demais. velho. Pô, eu que sou corintiano e tô acostumado com isso, mandei um placar elástico. Cara, e como é que tá hoje? É que assim, você é de Santos, né, originalmente. Não, na verdade eu sou do Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro? É isso que eu ia sou do Rio de perguntar, Janeiro. mas qual é a sua relação com o Santos? Então, cara, eu sou do Rio de Janeiro e sou um cara que sempre gostou muito de narração de rádio, né? Futebol pelo rádio. Antes de gostar de futebol, eu gosto de transmissão de futebol. Então, quando eu era moleque, antes de me preocupar com o jogo, eu me preocupava com a transmissão do jogo. O mais legal pra mim era abrir a transmissão do jogo e ver o narrador na cabine no estádio. Aquilo era maravilhoso, aquilo era mágico pra mim. Caramba, eu quero ser esse cara e tal. E a mesma coisa a transmissão do rádio. Eu gostava muito de ouvir os narradores, ouvir a abertura de jornada esportiva, a trilha sonora da Tupi, no Rio, da Rádio Globo. E aí eu me interessei também por locutores de outros estados. A minha avó tinha um rádio de ondas curtas e eu descobri que ele pegava rádio de fora do Rio. E aí um domingo à tarde eu zapeando lá, ouvia a Rádio Bandeirantes de São Paulo, que chegava bem, ondas curtas, o pessoal nem sabe o que é. Molecadinha nem sabe o que é. Tem o AM e o FM, galera, tinha uma faixa chamada Ondas Curtas, que você pegava rádios de outros estados e até de outros países. A onda percorria uma distância enorme. Hoje todo mundo, quase todas as rádios desativaram transmissão de ondas curtas. Por quê? Porque tem o streaming. Você não precisa você ser ouvido, a Rádio de São Paulo ser ouvida no Rio, não precisa mais disso, tem o streaming. Mas nessa época eram ondas curtas, anos 90 e tal. E aí eu comecei a ouvir rádios de São Paulo e adorei, porque a pegada era muito diferente, né? A velocidade, a intensidade da narração. O Rio é um negócio mais cadenciado, bordão, né? Aqueles jingles. Tem muita diferença. Caramba. Aqueles jingles, tipo os jingles do Garotinho, do Zé Carlos Araújo, o Garotinho veio aí e tal. São Paulo é outra pegada, é um negócio que, assim, eu gostava mais de ouvir. Até também por ser uma coisa diferente, né? Eu acho que isso também me conquistou. Mas enfim, eu gostei da linguagem, passei a ficar meio fanático de ficar procurando as rádios daqui, de São Paulo, morando no Rio. E aí eu via jogos do Santos também e pronto. E aí começou ali. Começou através do rádio, um carioca que não tinha parente em Santos, familiar santista, tinha nada. Mas criou-se ali um carinho e tal. E aí caramba, que história completamente inusitada isso aí. Aleatóriozaço. Mas o Santos nessa época era que Santos? Santos final dos anos 90. O Santos estava ainda num período de jejum, né? Porque o Santos ficou de 84 a 2002 no jejum de títulos que só foi quebrado com a geração Diego, Robinho, Leão de técnico. Então era nesse período pré-2002. Eu lembro de ter ouvido a semifinal de 2001, Dia das Mães, Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. O Ricardinho faz o gol que elimina o Santos na última bola, né? Uma batida de chapa depois do corta-luz. Eu tava ouvindo aquele jogo. Aquele período foi horroroso. Mas em 2002 vem a molecada, o Santos é campeão e tal. Mas ali eu já era santista, aí não tinha mais jeito. Aí o estrago tava feito já. Caramba, que louco, você tem absolutamente nenhum sotaque de nada. Então, né? Tudo bem, que obviamente o narrador você procura isso, mas, né? Mas assim, dizem que o teu sotaque vem pra valer, aflora muito quando você tá irritado, assim, sabe? E aí o meu carioquês vem. Aí é o meu irmão pra lá, meu irmão pra cá. Aí vem. Mas no bate-papo, assim, principalmente com o microfone, eu acho que vira uma chavinha ali no automático e a galera fica meio na dúvida. O Jorge é paulista, o Jorge é carioca, o Jorge é de Santos, a galera fica meio... Mas eu sou do Rio. Cara, e o mais marcante do carioca, só pra você responder de onde você é do Rio, o mais marcante é o S. Você não tem mais o X. Acabou, o S com som de X eu não tenho, mas o meu R...
ainda é um R meio bem carioca, assim. É o mermão, é o R, né? Tô tentando alguma palavra assim onde esse R fica carregado. Porque o R porta, excelente. Porque o paulista fala porta, né? E o meu R é mais pro carioca mesmo, é o porta mesmo. Aqui com você eu falo porta, se eu tiver puto com alguma coisa é porta, aí porque o carioquês aflora. Eu sou da Zona Norte. Eu também, qual Zona Norte do Rio. Eu cresci no Engenho de Dentro, onde é o estádio. Minha casa. Você tá zoando, sério? A minha mãe mora lá até hoje, mora ali, assim... 3 minutos andando para o Norte Shopping, sabe? Eu ia a pé pro Engenhão. Eu ia a pé pra ver os jogos lá. Então, meu último bairro no Rio foi o Caxambi, do lado do Norte Shopping. A rua da minha mãe ali chama... a gente fala que é Meia, mas acaba não sendo Meia, mas é Todos os Santos, né? Isso. Ali, é José Bonifácio, sabe? Perfeito. Ali realmente é Todos os Santos mesmo. A galera chama Meia, mas... Sim. E eu morava no Caxambi, que é tudo grande Meia, na verdade. Foi meu último endereço. Mas a infância, a adolescência, foi tudo ali. Eu morei um pedaço realmente no próprio Meia, no finalzinho da infância. E depois pré-adolescência, adolescência, eu morei no Engenho de Dentro. Foi onde eu fui criado mesmo, jogava bola na rua. Minha mãe mora no Engenho de Dentro até hoje, minha avó também, Newton Santos e tal, mas sou do Engenho de Dentro muito antes de existir o estádio. Ali era a rede ferroviária, né? Sim. Ali era a estação de trem do Engenho de Dentro e tinha a estação continua, mas onde é o terreno hoje do estádio tinha um museu da rede ferroviária. Era uma área até deserta, durante a noite não tinha nada e hoje tem o campo lá e tal. Cara, e como é que era isso? Porque você passa a gostar do Santos, vira um torcedor do Santos. Pô, você tá no Rio. No Rio ali a maioria, bom, diz aqui que é o Mengão, né? Flamenguista diz que é o Mengão. A maioria. E como que era essa convivência com a galera, Eu tive uma grande influência do meu avô com o Botafogo. Então eu tinha um time no Rio. Eu frequentava o estádio no Rio. Meu filho é botafoguense. Meu filho não é santista, é botafoguense zaço. Caramba! E então foi o meu time no Rio. Mas eu sempre acompanhei o Santos, torcendo pelo Santos. Já fui a jogo do Santos no Rio, como torcedor, indo para arquibancada visitante e tal. Então eu sempre fiquei no meio dessas duas paixões aí. O Santos foi um negócio que nasceu sozinho. E o Botafogo, não só pelo meu avô. Grande parte da família do lado dele era botafoguense, a família quase toda. Na família da minha esposa, metade Flamengo, metade Botafogo. É quase isso. O Flamengo ganha por um pouquinho. Então, sempre no meu círculo ali, teve muito flamenguista também, mas teve muito botafoguense. E por causa do meu avô, o Botafogo também criou um espaço legal aqui. Caramba, que doideira, né, cara? Porque essa conexão não tem coisa mais natural do que isso. Porque não teve ninguém pra te apresentar o Santos de fato, ó, torça. Porque geralmente é isso, é de pai pra filho. Ou é, sei lá, tem que ter uma coisa, uma emoção ligada, né? E você simplesmente se ligou ao Santos de forma natural. Cara, isso é muito louco. Poucas vezes eu ouvi isso. E eu acho que isso ajuda, pelo menos no meu caso, me ajuda a compreender esse fenômeno das torcidas de time europeu com a molecadinha aqui no Brasil. Faz sentido. Porque, assim, esse tipo de paixão, ele pode surgir de diferentes formas, né? Hoje é até mais fácil, porque eu tinha que ficar lá procurando. Eu não tinha o Premiere, o pay-per-view, quando eu era moleque. Primeiro porque estava começando, segundo que a minha família não tinha grana para pagar TV a cabo. Eu não tinha TV a cabo. Então eu precisava ouvir no rádio. Hoje a molecadinha tem o streaming, hoje a molecadinha vê jogo de graça no YouTube, hoje a molecadinha tem a Max para passar Champions. O cara quer torcer por um time. Não precisa ser o Real Madrid, não precisa ser o exemplo extremo. O cara quer ser torcedor do Espanhol de Barcelona. Ele tem todos os jogos da segunda divisão espanhola para assistir, todos. Isso é doido. O Star Plus, né, da ESPN. Eles passam a primeira e a segunda divisão espanhola. Então, se o cara quiser torcer para um time da segunda divisão da Espanha, ele aqui do Brasil vai ver todos os jogos. Então é muito mais fácil esse fenômeno surgir. E eu acho que os times brasileiros dão muito mole. Estão moscando há muito tempo, porque tem uma molecadinha que ainda conserva essa coisa do time da cidade, do time do pai, mas tem muito moleque hoje, 15, 16, 18 anos, você vai perguntar, e aí, mano, Real Madrid ou Fluminense? O cara, Real Madrid. Cara, eu ia te perguntar, isso é perigoso mesmo. Porque, cara, vamos lá, a gente tá falando, a gente que é mais velho, a gente tem essa ligação emocional, não tem como. E eu vou falar por mim. Eu acho meio esquisito quando eu ouço um moleque aqui de São Paulo falando Ala Madrid ainda. Talvez seja porque não é a minha época enxergar isso acontecer. Mas, cara, é perigoso mesmo. O moleque, meu filho, eu tenho um filho lá, vai fazer 2 anos. Esse moleque crescer e que se dane o Coringão, vou torcer pro Barça. Eu acho que pro negócio, se a gente olhar como uma lógica empresarial, o futebol como negócio, é perigoso, porque você pode acabar tendo gerações futuras que se distanciem dessa coisa da ida ao estádio. Porque a galera aqui não se preocupa em oferecer um conforto para o torcedor que vai ao estádio, em oferecer um plano de sócio-torcedor atrativo, em oferecer o jogo que tenha uma qualidade como espetáculo no padrão que se oferece lá.
Assim, o zelo com o produto. Olha o que a Champions faz no dia de jogo de Liga dos Campeões, como ela dá aquela envelopada no estádio. Né? Assim, é um baita de um evento. Aqui, cara, aqui nós estamos numa picuinha na semana de uma semifinal de Campeonato Carioca, se o jogo vai ser no Maracanã, em Volta Redonda, se vão emprestar o estádio, se não vão, isso vai afastando a molecada. Como negócio, eu acho que os nossos clubes estão dormindo nisso há muito tempo. E eu não sei se tem mais ponto de retorno, tá? Porque o Real Madrid tá aqui toda semana, quarta e domingo. O Barcelona tá aqui. Vocês acabaram de mostrar as camisas do Barcelona e do Atlético. Essas camisas vendem como água. Então, é uma realidade que veio para ficar. É que assim, o futebol brasileiro se vende muito mal desde sempre, né? E aí, assim, a gente vê que, por exemplo, a gente realmente não tem como ganhar de nível técnico da Champions League. Isso é impossível. Todo o dinheiro tá lá, os maiores do mundo estão lá. Vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né? Mas a gente consegue vender o Campeonato Brasileiro de outras maneiras. A gente tá aqui toda semana falando de futebol e as coisas que acontecem no futebol brasileiro, pro entretenimento, são inacreditáveis, pô. São inacreditáveis. E é a gente da mídia que vende isso. Tipo, quem é dono do produto, os próprios times e a CBF, faz nada. Nada. Eles, meio que aquela coisa que, o bagulho se vende sozinho. Eles estão nessa. Até hoje, há 1000 anos, eles se vende sozinho. Não fazem nada pra isso. Eu lembro em 2019, quando teve Flamengo e Grêmio lá, esse é o jogo que eu consegui, eu já tava morando aqui, né? E, cara, aquilo ali que aconteceu lá não é uma coisa. Devia acontecer pra mim todo jogo grande que a gente tem nesse país. Devia acontecer que, tipo, o Rio de Janeiro inteiro ficou vermelho e preto. Mas eu fui no metrô. Foi o jogo do 5x0, né? Foi 5x0. Que no metrô, cara, era só flamenguista, era tudo vermelho e preto, todo mundo cantando até chegar no coisa. E você viu. E aí teve os takes de aéreos e tal, mas foi a torcida que fez, pô. Sabe? O próprio clube, a Conmebol. Tá cagando, pô, pra fazer um espetáculo maneiro, pra atrair a visão do resto do mundo. A gente viu recentemente o Fabrício Romano, né? Ele começou a falar de times brasileiros, de negociações, e ele viu que deu muito engajamento. O nosso mercado é enorme, claro. Cara. E aí ele continuou fazendo, pô. Caralho, o que falta pra gente mostrar pro resto do mundo isso, sabe? A gente perde muito não fazendo. E olha que a gente tá vivendo um momento muito melhor do que, por exemplo, nesses anos 90, né? Quando eu me descobri como torcedor. Porque você tem hoje estádios mais modernos aqui, a Copa do Mundo deixou esse legado. Você tem arenas aí hoje num padrão muito legal, algumas muito próximas de um padrão europeu. Você tem hoje um calendário que realmente ele é mais organizado. Sou da época, lá vem o velho falar, de mudança de jogo na véspera. Né? Era uma bagunça, o calendário deu uma organizada. A gente reclama hoje, mas era pior, né? Era muito pior, só que ainda temos um baita problema. Enquanto a molecadinha tá vendo aqui o mata-mata da Champions, o Flamengo tá jogando com o Audax no Campeonato Carioca. Amigo. 4 meses, e eu tô muito à vontade para falar, porque eu narro o Campeonato Paulista, né? Porque a galera tem uma sensação, às vezes, assim, de... O pessoal gosta muito de criar teorias. O cara não vai nunca falar mal de um campeonato que ele transmite. Não é o meu caso. Eu acho 16 datas para um estadual, mesmo sendo esse estadual o paulista, que é o mais forte e tal, eu acho um disparate, cara. Eu acho muito jogo de grande contra pequeno, sendo que, na boa, não é que você vai ignorar o pequeno, mas quem paga a conta do Paulistão são os 4. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Então você tem que priorizar os 4. Eu acho que não dá para você perder 9 datas, porque são 12 rodadas. Aí você, em 12 rodadas, faz 3 clássicos e joga 9 jogos contra pequenos. Eu acho muito jogo contra pequeno. Eu acho que isso é ruim pro produto. Não é atrativo. Não é atrativo você ter um Santos e Mirassol e, ao mesmo tempo, você muda o canal, você tá vendo um Barcelona e Atlético de Madrid. Não é para acabar com o estadual. Eu já até tive uma visão mais radical disso. Acho que o estadual tem que morrer. Eu tive também. Não cabe mais. Eu ainda acho que cabe. A rivalidade... Basta ver o que foi o São Paulo e Palmeiras, por exemplo, o Choque Rei que eu narrei. O tamanho da audiência, da repercussão. Assim, essa coisa não tem como morrer. É muito forte ainda a rivalidade estadual. Mas tem que racionalizar, tem que fazer sentido. Não dá pra você perder 4 meses com um campeonato que não leva a lugar nenhum, né? Sim. É só fomentar uma disputa que é legal dentro do estado, mas é só aquilo. Então, enxugar um pouquinho, eu acho. O estadual, assim, é que esse ano... Se bem que agora tá levando a Copa do Brasil, né? Desculpa, né? Sim, porque agora, até pra valorizar o estadual, os pequenos fizeram essa força, né? Mas não é esdrúxulo isso? Tipo assim, não é esdrúxulo. Porque pra mim... Esdrúxulo? Esdrúxulo, eu acho. Porque pra mim, a Copa do Brasil... deveria ter automaticamente todos os times da Série A e da Série B. É óbvio. A Copa do Brasil não pode se permitir ter o Santos fora ou ter talvez o Corinthians fora no que vem. Isso é péssimo pra ela, né? Lógico, pra Copa do Brasil. Pra você atender interesse de federação, você arrebenta com um produto maravilhoso que é a Copa do Brasil, que é a única competição de mata-mata em âmbito nacional que a gente ainda tem, porque o brasileiro mudou o formato. Acho uma ideia burra, com todo respeito. Muito burra. Pois é, e aí assim, cara, assim, tudo bem, eu sei que tem mais complexidade, mas existem soluções mais simples, tipo assim, aumenta a quantidade de clube, você quer botar mais gente? Aumenta, e os clubes maiores chegam depois, o ranking, sei lá o que aí. A Copa da Inglaterra tem 3 mil times, time amador vai lá, se inscreve, abre a inscrição pra todo mundo e vai afunilando. Não, porque essa coisa que assim, hoje o Corinthians não está na Copa do Brasil no que vem, pô.
Qual é o cabimento disso, cara? Imagina você que paga a conta, Exato, né? a Globo lá. A Globo vai lá, bota uma grana pra transmitir a Copa do Brasil, então não vai ter o Corinthians. Pô, como assim? E agora tá essa discussão aí do Corinthians justamente com a Globo, né? Que ela viu que o SBT tava entrando na jogada, tava negociando e falou, bom, não posso perder isso aqui. Isso é justamente o que a gente tá dizendo, né? É você realmente perder um grande atrativo pra sua competição, que é muito mal vendida realmente. Agora, você falou uma coisa, cara, que é sobre o futebol europeu, e eu realmente tenho muito medo de que isso aconteça um dia, porque tem toda essa ligação de pai pra filho e tal, que é esse negócio do moleque torcer por europeu. Essa proximidade que a molecada hoje tem, a molecada que eu digo 13, 14 anos do futebol europeu, que eu acho muito legal é incluir vocês, que foram profissionais que trouxeram o futebol europeu pra gente, com narrações incríveis. Lucas, que eu gosto muito. Obrigado. Mas, cara, por que você acha que... Porque assim, tudo bem, tem todo o investimento, grandes times, grandes jogadores, já é um puta atrativo. E eu vejo, cara, que a internet aproximou muito mais, não das ligas, muito mais as pessoas, os torcedores, dos jogadores. Porque hoje o moleque abre o Instagram do Messi, e tá lá acompanhando a família do cara lá. Isso aproxima também as pessoas do jogador, né? Essa proximidade que a internet causou com o clube, a rede social do clube, do dia a dia. Hoje você tem os vídeos ali humanizando os jogadores, porque... Vamos lá, na minha época eu só sabia desses caras no videogame, pô. Eu sabia do rosto do Wayne Rooney por causa do Winning Eleven. Eu não tinha como, não conseguia acompanhar os caras. A internet aproximou também as pessoas dos times europeus, né? Aproximou muito, encurtou distâncias, é algo positivo e mostra também quando você fala, o moleque que tá lá vendo o Messi, o Instagram do Messi, o Instagram do Cristiano Ronaldo. A gente lá na TNT, a gente entendeu assim o tamanho que os personagens têm. Não é que eles sejam maiores do que os clubes, mas hoje as pessoas cada vez mais têm interesse nas histórias, nas pessoas, nos personagens. Volta e meia eu bato olho na internet num dia de Champions, falo assim, vejo os caras falando, caramba, a Champions que não tem mais o Messi, o Cristiano Ronaldo, será que tá despertando o mesmo interesse? Porque as pessoas se pegam muito em personagens. Então a gente sempre tem aquela preocupação no pré-jogo, não é forçar a barra, a gente não inventa personagem, a gente não fabrica história, mas a gente conta, opa, tem um jogo do PSG... Tem uma história sobre o Mbappé nesse jogo. Tem alguma coisa, sabe assim, uma narrativa que circule em cima de alguém, ou de um Beraldo que, pô, chegou agora, disputou agora o primeiro mata-mata dele de Champions na vida. A gente vai lá, conta a história em cima desse cara, porque as pessoas estão muito conectadas com isso, assim, com as pessoas. Que doideira, cara. E é engraçado essa coisa de humanizar, porque tem que humanizar o futebol, né? Eu também hoje, na condição de jornalista, de um cara que narra jogos e tal, eu hoje me conecto muito com pessoas também. Não é que eu deixo de torcer, não é que eu torça menos pelo meu time, mas às vezes, cara, você se pega torcendo, por exemplo, Dorival Júnior ano passado tirou o São Paulo de uma fila e tal, em condições normais um santista nunca vai se alegrar com uma conquista do São Paulo, mas caramba, é o Dorival, é o Lucas que tá lá, que voltou para ser campeão e é um cara, pô, por quem eu tenho um carinho enorme, a gente tá conectado para sempre. Aí você olha para um lado de admirador do futebol, legal ver o São Paulo voltar a ser campeão, voltar a ser protagonista, não ficar como um time secundário. Então você vai, né, nem todo torcedor tem essa visão, esse sentimento, mas você vai também nesse lado de cá se conectando com as pessoas. Futebol é feito por pessoas, gente. Que a gente não perca isso do horizonte. A gente ama as marcas, ama as camisas e tal, mas cada vez mais o público está interessado nos personagens. Isso é doido. E você falou uma coisa que é muito legal, que é a construção que você faz. Então, vamos lá, o Cristiano Ronaldo tem um negócio extra-campo. Você pega aquilo, claro, desde que não seja difamar o jogador, mas você pega aquela situação e traz ali pro espetáculo futebol, para o que você vai narrar. É isso, você pega a situação e traz pro jogo em si. Todo jogo tem uma história que está sendo contada no campo, mas por trás dessa história você tem várias outras pequenas histórias que vão construindo aquela narrativa, né? Que vão dando valor àquele jogo. Então você vai entendendo muitas vezes movimentos em campo, uma comemoração em campo. Às vezes você não entende por que o cara... Será que é só o gol que tá ali despertando você vai aquilo? Lá aí você vai lá e pesquisa legal a história. isso, então cara. você precisa ter um trabalho de estudo prévio